Salve, salve, meus queridos amigos, estudantes do meu Brasil, estudantes do Piauí em especial, aqueles que estão nos acompanhando aí nas viagens do Pré-ENEM Seduc, nas nossas revisões. Por que não falar, né? Por quê? Porque a gente encontra vocês aí no presencial, dá aquela emoção. A gente está aqui à distância, usando a tecnologia do maior e melhor centro de produção e edição de aulas, que é o Canal Educação. Falo direto da onde? Da capital do meu Piauí, aqui no bairro Monte Castelo, tá bom? E transmitindo aí para vocês na companhia das minhas amigas, não é? Que vão fazer a tradução para aqueles que são não ouvintes. E ouvintes também, por que não? Sou ouvinte, já tô amando a Libras aqui, de tanta convivência com a Rosinha, tá bom? E com a Joyce, que hoje está aqui com a gente. Professor Rufino, o que é que nós temos para hoje? Cara, fica aí, tu vai adorar, hein? O que nós trouxemos? Produção, ó, de textos da ordem do argumentar. Eu não sou menino, vou trazer também modelos, não é? De parágrafos. E aí estamos na companhia aí da nossa amiga Marlene hoje. Eu vi teu nome ali, Marlene, era tu, né? E da minha amiga Yara. É isso? É a Aurora que... Ah, sim, rapaz, sempre eu esqueço. Minha amiga Aurora, que está nesse exato momento aí, sinalizando para a gente. Obrigado, minha diretora de som, imagem e correções. Pois bem, ainda tinha mais um detalhezinho para falar, que é para a galera que eu encontro aqui, Yara, sempre às quartas-feiras, minha aula aqui nesse Bate-Canal, a segunda série, eles sempre esperavam, em especial o Gabriel André, que a gente fizesse aula de redação às 8 horas lá nas salas online. Meu horário agora foi mudado para as segundas-feiras, às 16 horas, hein? Se o Gabriel André estiver aí ainda, ele já sabe dessa notícia, beleza? Digo isso porque a galera sempre me acompanhava ao sair daqui às 18. Eu tinha aí um descanso de 2 horas de relógio, mais ou menos, e já começava a aula de novo às 20 horas nas salas online. E até às 10. Oh, vida de professor. Mas o gás é bom. A Rosinha sabe que é show de bola essa vida aí. Não é não, Rosinha? Então é isso. Quem é que tá aí presente com a gente, Yara? Pajeú do Piauí, Hugo Napoleão, São Francisco, a dona Marlene, que voltou depois de muito tempo, nunca mais tinha visto. A Zilma Seduc, tá ali na sala nos orientando aí e auxiliando vocês. Ali é Santa Cruz do Milagre, é. São Milagres é Santa Cruz do Milagre, né? Beleza. Isso, já falei aqui. Tudo bem, tá atento. Traz aqui minha touch screen. Vamos nos conduzir por aqui, ó. Vamos ver o que é que nós temos no nosso roteiro de hoje. Uma tela nova, que é pra gente já deixar vocês. Porque às vezes muito. Essa tela foi criada porque às vezes a pessoa entrava no meio da aula, né? Para perguntar o que realmente nós estávamos ministrando. Se retroceder o vídeo, ou se você baixar os slides, não é, no nosso canal, que fica por um bom tempo lá, você vai ver que o conteúdo de hoje é produção de texto da ordem do argumentar. O objetivo da nossa aula é fazer o aluno conhecer. Ótimo, professor. Então é um bom objetivo. Conhecer e produzir os mais variados gêneros da ordem do argumentar. É porque é o seguinte, pessoal, não é só a redação modelo Enem que é da ordem do argumentar. Você poderá também adequar esse processo argumentativo num artigo de opinião. Pode adequar esse processo argumentativo numa charge, numa propaganda, numa tirinha, se você souber desenhar, porque a charge precisa que a gente tenha dotes avantajados no sentido de saber desenhar mesmo. E esse dom nem todo mundo tem. Mas a charge também é bastante argumentativa, pessoal. A charge dos cartoons. Santa Cruz do Milagre está dando ali um boa tarde. Boa tarde para você também. Da teoria à prática, né? Nós vamos fazer aula expositiva com leitura e compreensão de parágrafos modelos. Aí por isso que vocês vão gostar da aula, porque muitas vezes o aluno quer, não, professor, me mostra mesmo parágrafos modelos de um texto dissertativo da ordem do argumentar para o Enem ou para um concurso, ou mesmo porque o meu professor aqui na sala me pede aqui e acolá que eu escreva um texto dissertativo. Beleza, vamos mostrar.
E aí nós vamos resolver o exercício. Aqui um primeiro, ó. Viu? Para você dizer, eu quero sair nessa foto, hein? Para dizer aí, ó, como você pode, com certeza, opinar e argumentar e defender a ideia até em cima de uma charge. O espírito da Páscoa. Olha, qual é o espírito da Páscoa? Até onde eu entendia, cristanamente, a Páscoa é uma festa católica cristã. Eu quase dando aula de segunda de manhã, eu quase confundia com o Natal. Aí ia dizer o nascimento de Cristo, mas não, cara, Páscoa não é o nascimento. Páscoa é essa passagem, a própria palavra traz, dizendo que essa passagem, né, da ressurreição de Cristo, que sai de uma velha vida para uma nova vida. Essa é a passagem. Mas só que o capitalismo acabou transformando esse momento em um negócio mercadológico. E é engraçado que o texto já argumenta, Yara, se tu observar, ó, o focinho do coelho, ó. É o focinho de um porco, né? E o que é o porco? O porco é sinônimo de riqueza. Não é porque até um tempo atrás, em século XVI para trás, a gordura era sinônimo de muito dinheiro. E o porco sempre é um animal que engorda bastante, né? E aí os nossos cofres em casas, quase todos eles, eu não estou dizendo que todo cofre tem que ser no formato de um porco, mas a maioria dos cofres é um porquinho. Tu nunca teve não, Rosinho, um cofre porquinho? Eu ainda hoje tenho lá em casa um porcão bem grandão, que eu estou enchendo ele de dinheiro para eu ir para a Europa. Só com moeda de R$ 1, viu, Yara? Sim, eu tenho uma religião, mas não é o cristianismo. Eu sou devoto do capitalismo. Ah, olha aí. Quero vender bastante ovos da marca Nestlé, Garoto e por aí vai. E eu já estou fazendo propaganda aqui de graça dessas marcas, né? Olha, ó, em nosso dia a dia, a todo momento emitimos opinião e defendemos nossas ideias. E Rosinha, agora há pouco ali lembrei de ti quando eu falei assim, ó. Rapaz, nas revisões presenciais eu cheguei pra menina, viu, Aurora? Aí disse assim, ó, minha filha, tu tem que ter mais convencimento no que tu vai dizer. Vamos supor que tu tá com a vontade danada de ir pra uma festa, aí tu não vai porque teu pai não deixa. Aí lá pelas tantas ele até baixa um pouco a guarda e diz, mas minha filha, me convença de que eu devo deixar você ir pra essa festa. Porque sim. Porque sim lá é argumento. Aí a Rosinha achou massa essa parte. Porque sim é propaganda de uma cerveja, da Skin. Então você precisa argumentar, gente. Emitir opinião. E a gente faz isso por meio de quê? De argumentos, fundamentações. Olha, pai, eu preciso ir porque o entretenimento faz parte da formação humana. Da mesma forma como faz o emocional, o espiritual e o intelectual. E outra, eu vou na companhia da Aurora, da Rosinha e da Livramento, que são 3 garotas nessa cidade de índole libada. Aí ele já vai precisar de um dicionário, Yara. Ele não vai saber o que é índole nem o que é ilibada. Aí tu já tá ali fazendo o quê? Um processo argumentativo, querida. Índole ilibada. Índole é a moral da gente. Ilibada é sem mancha, né? Sem nada de crime, né? É tudo perfeito. Ilibado. Reputação ilibada, meu amigo. Não tem nada que a manche, que a diga que é ruim. Isso acontece, ó, a Rosinha aqui nos estúdios, pessoal. Querendo me testar aqui, hein? Tô brincando. Defendendo nossas ideias. Isso acontece em casa. Eu dei o exemplo da menina que quer ir pra festa. Tá ótimo o exemplo, tá não, Rosinha? Na escola, no trabalho. Meu amigo, se no seu trabalho você não souber convencer seu chefe de que a sua ideia é legal, de que você precisa ir ao médico, faltar naquele dia, aí só vai dar pra você. Não é você ficar com aquela cara de troncho na frente do seu chefe, ele vai lhe demitir. Também não vamos abusar, né? Toda segunda-feira tu diz que for ao médico, o nome disso é absenteísmo. É a pessoa que não vem trabalhar dia de segunda porque tá daquele jeito, Aurora. A ressaca danada. Opinar, argumentar, convencer o outro. E ser convencido faz parte da nossa vida, gente. É uma forma de participar mais criticamente da sociedade. Com certeza, já pensou? Eu participar de forma passiva da sociedade. Ó, o que eu mais prezo para os meus alunos, o que eu mais prezo nos meus alunos é, gente, parem com isso. Saia desse universo passivo, gente. Coloquem-se.
não é? Posicione-se, não é? Hoje o aluno, o jovem, ele está muito passivo. Ele é um depósito de informações. Quando criaram esse Google aí, achavam que eu ia passar fome. Eu, o professor ou qualquer outro colega, que eles iam encontrar tudo no Google. Lê do engano. O pessoal só quer ir buscar informação como um depósito, mas não produz conhecimento. E a gente produz o conhecimento justamente no momento em que a gente se posiciona criticamente diante de tudo que a gente está absorvendo. Porque hoje a gama de informação é muito grande. E o aluno, muitas vezes, ele não está preparado para tanta informação. E aí afeta o quê? O emocional. Aí entra muito essa questão que está muito forte hoje. Que pode ser até tema de redação, estou ligado nisso, né? Que é a questão da ansiedade, né? E muitas outras doenças no universo psicológico. Texto dissertativo argumentativo tem que ter 3 partes bem definidas. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo cursinho fala isso para ti. Num artigo de opinião da ordem do argumentar, isso também vai ser válido. Numa resenha, isso também vai ser válido. Acabei de dar aula de resenha, foi linda ali no primeira série. A resenha também é um ótimo texto do universo argumentativo. A resenha é híbrida porque ela participa de 2 tipologias. A resenha é expositiva, porque ela vai apresentar um resumo do livro, do filme, e logo após esse resumo, tu tem que se posicionar, dizendo que gostou, que não gostou, por isso, por aquilo. Aí vem o processo crítico bem aí. E outra, acaba com essa história de que crítica só é coisa ruim. Não, eu posso fazer uma avaliação crítica, tanto positiva como negativa. Quando essa avaliação crítica é para melhorar determinada coisa, a gente chama isso de crítica construtiva. É porque às vezes, eu digo isso porque às vezes o aluno pensa que toda vez que a gente está criticando, a gente está sempre avaliando para menos, negativamente. Não é. É tão tal que tem gente que diz assim, aquele cara é muito crítico. Não, não pode dizer isso. Isso é uma falácia que é até meio desencontrada. A gente não pode confundir chatice com criticidade. É claro que a criticidade ela tem que ter uma dosagenzinha, porque também a pessoa, tudo que ela for ver, ela for avaliar, para positivo é até bom. Porque tem aquelas pessoas que tudo que ela vê, nossa, mas tá lindo, que perfeito, a pessoa mentindo, né? Nossa, como é bom, lindo. Não, também nem é assim. Para você ser agradável no meio, não precisa também toda hora você tá ela. Aí já é falsidade. Agora que você faz tudo moderadamente, meu amigo, isso é um princípio aristotélico. A virtude está no meio. Leve essa frase para sua vida. Voltando aqui à história, nós temos características desse texto, que é a presença de uma tese, argumentos que são comprovadores, a conclusão, escrita em norma padrão da língua. Aí onde entra a história do professor dizer que quando tu for fazer tua redação, teu artigo de opinião, tua resenha, tu não pode usar o tá, o pra, o né, o mermã dentro do texto. Olha aí, a Aurora traduzindo tudo isso aí. O tá, o pra, o né e o mermã. Não, porque isso aí é uma conversação que tu faz no dia a dia. Coloquial. Como é gíria? Gíria em libras. Não pode usar gírias, não. Nesses textos, não. Ah, Alfim, eu não posso. Não. Gírias tu pode usar numa conversação entre amigos, numa intimidade entre colegas. Aí tu pode usar gíria. Tu vai usar gíria numa palestra, numa entrevista de emprego. Tu não pode usar gírias. Entenderam? É isso aí. Santo Antônio dos Milagres. É Santo Antônio dos Milagres, viu? São Milagres. E eu tava dizendo Santa Cruz, mas é Santo Antônio. Parece que eu disse Santa Cruz. Vamos ver aqui essa primeira questão. Gênero textuais argumentativos e persuasivos. Ah, não é questão não. Ele vai só dizer assim, ó. Os gêneros textuais são identificados por 3 aspectos básicos. Realmente. O assunto que ele traz, a estrutura e o estilo. Verdade, concordo. O fim por que tu tá dizendo isso? É porque é o seguinte, eu não posso terminar minha segunda série, meu ensino médio, sem saber diferenciar, gente, uma receita de uma crônica, uma poesia de uma notícia, pelo amor de Deus, não é? Cada um desses textos, eles têm especificidades específicas, ó, estou sendo até redundante, especificidades específicas. Foi ótimo isso aqui meu hoje.
dificultei ter a vida da Aurora. Especificidades pontuais que faz dele aquilo ali ser aquilo ali. Aí o Vinícius de Moraes chega e diz: de tudo a meu amor serei atento, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. A pouco é que eu estou fazendo aqui uma oração, uma leitura bíblica, uma notícia de alguém que matou outro. Não, eu estou declamando uma poesia. É natural que o assunto seja das poesias o romantismo, a relação interpessoal, amorosa, né? O elogio, o extasiar-se com a natureza. Aí faz da poesia a poesia. E eu declamei em quê? Em versos e estrofes, a estrutura. E eu fiz o quê? Um estilo. Aí fez isso um gênero. Dentro desse gênero poesia, nasce o que a gente chama de eu lírico, que é o emissor, aquele que vai emitir a mensagem dentro do texto. Tá aqui. Eu tenho que observar quem está falando, o emissor. Para quem está falando, o público. Foi aqui para as meninas, declamei para elas. Mas o público-alvo é quem quer que seja. Não existe um público específico para a poesia. Existe? Não. Qualquer pessoa é público da poesia. Ah, professor, entendi. Agora, vai haver gêneros textuais que especificamente eles vão ser específicos para um público. Digamos que eu esteja diante, sei lá, pronto, vou comparar eu e a Paulinha, minha filha. Minha filha é motorista? Não, ela não é motorista não, professor. Então, de repente, não é, no trânsito, as placas de trânsito, naquele momento em que eu estou dirigindo, tá mais especificamente dirigida a um público específico, que é os motoristas que são condutores de veículo. Naquele momento sim. Mas vai haver momento que a Paulinha também vai precisar conhecer alguma coisa de trânsito? Vai, porque o trânsito não se dá só na condição de veículo, o trânsito também se dá na condição de pessoas que passam, que caminham, porque o conceito de trânsito lá na lei é justamente esse espaço que é usado por animais, pessoas, pedestres, veículos, mas vai ter um momento que a Paulinha vai ter que saber, pelo menos, que o sinal verde é para que ela passe na faixa de pedestre e o sinal vermelho que ela aguarde. Então vai ter momento em que vai ser público ela também, entendeu? E assim é a vida. Qual o assunto? É o referente. O assunto sobre o qual eu estava falando aí, a poesia do Vinícius, é justamente o elogio que ele faz, a declaração de amor que ele faz à amada. Qual é a finalidade? O papel social é emocionar. Então, a poesia tem a finalidade de emocionar as pessoas. E aí, assim, qual é o papel social dos textos argumentativos? É expressar opiniões através de argumento. Me dá aí alguns exemplos, Rufino, de textos que são argumentativos. Está aqui, ó. Carta de reclamação e de solicitação. Vamos supor que a Rosinha seja uma grande líder comunitária de Timon, uma cidade do Maranhão aqui, que só é dividida pelo rio Parnaíba, a Teresina. Se ela não está gostando de determinada coisa do bairro dela, como por exemplo a falta de energia constante no bairro, ela vai fazer uma carta de reclamação. Só que a gente quase não faz isso, mas ela pode, como cidadã moradora, fazer uma carta de solicitação de reclamação e fazer com que chegue lá na gerência da Equatorial Timon. Por que não? Pode sim. Todo mundo pode fazer uma carta de reclamação. As cartas abertas, geralmente é feita por coordenadores, líderes de alguma coisa, que de repente sai uma opinião acerca de uma empresa, que alguma empresa fez alguma coisa que acabou maculando a sua reputação. Aí o diretor da empresa pode fazer uma carta aberta. Baixo assinado. Abaixo assinado é porque justamente depois da carta de reclamação pode vir um abaixo assinado, que nada mais é do que uma solicitação e todas as pessoas envolvidas naquela solicitação podem assinar. Um manifesto. E existem as manifestações orais. Só o que acontece. Carta de leitor. Eu posso ser um assinante de uma revista, de um jornal. E eu posso mandar uma carta para o jornal e para a revista elogiando uma matéria
criticando uma matéria negativamente, fazendo uma avaliação negativa da matéria, ou propondo. E para isso eu vou ter que o quê? Argumentar na minha carta de leitor. E o mais bonitão de todos, que está em todo jornal e revista, artigo de opinião. São esses aqui eu vou fazer no Enem? Não. O que tu vai fazer no Enem são aqueles que são próprios da banca examinadora. São comportamentos que tu vai ter nos parágrafos próprios da banca examinadora. Vamos ver um exemplo de um desse gênero, para também não puxar sardinha, não puxar só para um lado. Eu vou mostrar aqui um texto, que é uma redação, Aurora, só que em forma de carta. É uma carta de reclamação, quer ver? Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. A direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há 3 anos. Já começa a argumentar, cara. Que a pessoa já está dizendo, eu sou cliente. Ela não está dizendo, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um passante, estou aqui só de boresta. Não está dizendo isso, não. Sou cliente da empresa há 3 anos. Ou seja, já está dizendo, eu contribuo financeiramente com a Motorola. E sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. Inteligente, essa pessoa, ele elogia. Já é o processo argumentativo. Para depois, no entanto, no entantozão, o contudo, o porém, o elemento linguístico que vai contrapor esse elogio. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este aparelho apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. Ixi, professor, esse cara aí tá reclamando de barriga cheia. É porque, o ano 2008, meus amores, não existia smartphone, não. Era quando o celular foi feito para ligar. Porque hoje o celular não é mais para ligar. Como assim, professor? Tá tirando onda? Não, mas... faz aí. Ei, Yara, no teu celular, quantas ligações tu faz ele por dia? Rapaz, se fizer um é muito. O celular hoje é smartphone. É pra gente se conectar às redes sociais. Aí, hoje em dia, uma bateria que dá mais de 24 horas num smartphone desse, meu amigo, é um sucesso. Hoje, bateria não dá mais. Isso aqui tá chorando de barriga cheia. Realmente, os lanterninhas, né? Aqueles celulares, Aurora, tu lembra? A bateria durava... Meu amigo, durava era 3 dias. A mãe ainda hoje tem um lá em casa. Eu fico com inveja. Ela vai lá pra casa, às vezes passou uma semana e esqueceu o carregador dela. Aí eu, mãe, ainda não descarregou seu celular? Não, meu filho, descarrega não. Mas também não usa rede social nenhuma. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a sua eficiência, com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Anteciosamente, Adriano Souza. Tem argumento aí. Uma carta de solicitação, reclamação ao mesmo tempo, com argumentos, elogiando, contra-argumentando, dizendo o motivo do porquê está solicitando ajuda, não é? Criticando, o celular é novo e apresenta uma grave falha técnica. Grave falha técnica. Sua bateria descarrega em menos de 24 horas. Para ele, nessa época, tinha que ser mais, tinha que ser 72 horas para uma bateria descarregar. Porque não tinha redes sociais nessa época, como tem hoje. E aí os argumentos, eles são de variados tipos, pessoal. Argumentos nos textos a gente pode usar por meio de dados científicos. Por exemplo, eu tenho um argumento aqui que eu já sei de qual é salteado, porque eu uso muito quando eu vou escrever uma redação que a temática é idosos, né? No último IBGE, não é, que foi em 2010, estamos com 2 anos atrasados, os IBGEs são de 10 em 10 anos, e agora é que está se fazendo aí o recenseamento devido à pandemia, nós éramos 35% da população brasileira de idosos. Olha o que nós já éramos, 35%, falta só mais 15% para ser a metade.
da população. Então, um dado científico desse, se de repente, Rosinha, cai um tema, a questão da pessoa idosa no Brasil, e se tu faz alguma afirmação e defende em cima desse dado numérico, tá correto. Enquanto não sair o novo IBGE, esse número 35% vai se manter? Coisa nenhuma. Eu não duvido nada se não vai lá para 52%. Ou, se eu estou exagerando, vai para 48%. Mas vai aumentar sim. Já disse os estudiosos. Somos um país que está envelhecendo. Por isso que eu estou apostando muito nesse grupo de pessoas, os idosos. Então, apresenta dados científicos ou estatísticos, dificilmente são contestados. É um ótimo exemplo. Sabe o que é que eu digo também nas minhas revisões? Quando você fazer um texto dissertativo e der um brancão e não souber nenhum argumento? Pegue, utilize o número que o texto motivador trouxer. Porque geralmente, dos 4 textos motivador, 3, um vai ser um infográfico, trazendo alguma numeração, alguma estatística daquele problema abordado no tema. Eu não oriento que você pegue e transcreva períodos, trechos de texto para a tua redação. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se der um brancão, tu não consegue pensar em nenhum argumento, pegue aí o científico e produza uma argumentação em cima disso aí, não é? Que vai dar certo. Dá para defender uma opinião massa, se de repente for preciso. Argumento de valorização. O que é isso de valoração? Desculpa. Conceitos e ideias que são respeitados e aceitos universalmente, como paz, harmonia, respeito, justiça, fraternidade. Ou uma valoração massa, que ao mesmo tempo passa a ser um argumento de autoridade. Eu acho, né? Porque Paul Watson, aqui já é se de repente cai um tema no meio ambiente. Presta atenção. Paul Watson é o cofundador do Greenpeace. É a maior instituição de defesa da sustentabilidade no mundo. E aí, ó um conceito de valoração. Porque a ciência pode muito bem... A ciência não, a psicologia, a filosofia pode dizer o que conceituar a inteligência. Mas Paul Watson um dia falou abertamente que, para ele, inteligência humana, inteligência, é a capacidade que nós, pessoas, temos de viver em harmonia com os animais e as plantas. Para ele, inteligência é isso. Então, isso é um argumento de valoração, não é? Que você está dando valor às relações ambientais. E, ao mesmo tempo, é frase de um cara, não é? De um grande ativista. Aí você pode usar argumentos de valoração de Dalai Lama, não é? De Paulo Freire, de Nelson Mandela. Você pode se aproximar, mas argumento de valorização é isso. É você trazer à tona o altruísmo, o bem-estar comum de todos. É um argumento de valoração. Filho, não precisa nem eu estar citando nenhum do autor, não. Basta eu fazer uma frase assertiva, né? Sobre uma coisa boa, não é? Sim, basta tu fazer uma frase assertiva. Ironia. Ironia também é uma didática muito ótima. Os meus alunos dizem que eu sou um irônico em pessoa. Eu ironizo mesmo. Os meus alunos, uma ironia bem saudável, né? Aí, a principal ironia que eu gosto de usar é essa, Rosinha, quando o aluno pergunta se uma atividade minha vale ponto. Professor, vale ponto? O que é que ele está me dizendo? Que só vai fazer se valer ponto. Aí eu, não, vale não. Vale a tua vida. Vale o teu emprego. Vale a tua saída dessa condição de pobreza que tu tá aí, nesse exato momento. Rapaz, que ironia doida. Mas é isso. A gente não pode fazer as coisas só para ter retorno imediato. E a ironia, quando ela é bem utilizada, ela passa a ser bem didática, viu? E argumentativa. Ocorre quando se diz algo querendo expressar exatamente o contrário, com a intenção de criticar. Então eu critiquei o aluno, critiquei a pergunta dele, né? Porque ao mesmo tempo em que ele pergunta se vale ponto, e aquele que faz essa pergunta, ele já está me dizendo que ele está desmotivado a fazer a atividade. Só vai fazer se tiver a pontuação. O Fino, mas há exceção. Ele perguntou às vezes só porque realmente ele já vinha mal nas provas, ele só queria... claro que há exceção. Não estou dizendo que não tenha, né? Vamos para cima. Outro argumento. Argumento com uso de ironia, que eu já expliquei. Agora, argumento de autoridade. Esse aqui é massa.
Vamos supor que tu esteja a escrever sobre as doenças sexualmente transmissíveis, as infecções, as ISTs, que acomete em especial os jovens, os adolescentes, os adultos também, né, pessoal? E se de repente tu está escrevendo sobre o tabagismo no Brasil, sobre o uso indiscriminado dos pods, que são aqueles cigarros eletrônicos, meu amigo, e se tu cita Drauzio Varela, um grande médico brasileiro, em uma frase dele ou alguma coisa que ele disse, meu amigo, teu texto fica bem argumentativo, porque tu vai fundamentar tua opinião em cima de um médico, tá bom? Só um exemplo que eu dou, mas pode ser qualquer outra autoridade no universo da engenharia, da política, no universo do amor ao próximo, no universo da invenção, não é? Da ciência. Contra-argumentação, esse aqui também é bom, viu? A gente dá para usar. Apresentação de um argumento contrário ao do autor para provar que este analisou o assunto por todos os ângulos. Você pode fazer uma contra-argumentação de outrem, como você pode fazer uma contra-argumentação de si próprio. Como é que é uma argumentação de outrem? Vamos supor que tu estás a escrever sobre, sei lá, algum tema que passei no universo da moradia digna. De se ter uma moradia. Aí tu pega e diz lá, segundo o artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, todo cidadão tem direito à moradia digna, não é? Ponto. Isso aí é o que diz a lei. Bonito, lindo no papel. Aí tu, porém, entretanto, todavia, pode usar uma dessas palavrinhas. Entretanto, o que se vê quando se observa a dignidade das moradias nas periferias brasileiras não é bem o que se vê preconizado na lei. Ó, porque agora tu vai trazer as mazelas. Então tu tá fazendo aí uma espécie de contra-argumentação, né, da lei, ao mesmo tempo que tu associa o tema a esse repertório. Uma contra-argumentação de si mesmo é tu escrever sobre o aborto, por exemplo. Aí, de repente, tu dá a transparecer em todo o texto, Rosinha, que tu é contra terminantemente ao aborto, a legalização dele. Eu sou contra, a vida é mais importante, deixa que o feto nasça, todo mundo tem direito à vida. Porém, ó, há casos em que a mulher foi vítima de uma violência tremenda e absurda, como o estupro, né? Então tu já tá querendo te contradizer, nesse caso aí. E também os bebês que nascem, os embriões anacéfalos, sem cérebro. Então bem aí tu vai querer agora argumentar para que esse aborto seja feito, sendo que tu é contrário. Mas tu surpreende, ó. No entanto, já há avanços na medicina que pode fazer com que esse bebê, né, nasça e possa usufruir do espaço natural de vida a que ele é dado, não é? Seja pela ciência ou de forma natural. E quanto à mulher que foi estuprada, tu pode dizer que pode sim haver terapias suficientes para que esta mulher que sofreu tamanha violência possa deixar o feto nascer, o bebê nascer, e entregar um orfanato, né, para que ele possa ser adotado por outra família. De modo a que essas terapias feitas a elas ressignifiquem a violência vivida e ela retribua essa violência com o nascimento de uma vida. Tá vendo aí a contra-argumentação? É muito massa, eu gosto de usar isso como argumento. Vai enriquecendo o texto, pensar que não o parágrafo já está construído, só em cima desse discurso contra-argumentativo. Deu para entender, né? Não é possível. Quem é que está aí ainda? Já comeram todas as pipocas? Tomaram suco na nossa aula de hoje? E aí é claro que você tem todo esse blá 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 da introdução, desenvolvimento e conclusão que eu já explorei. Você tem que perceber o seguinte, que todo texto dissertativo argumentativo, em especial do Enem, vai basear-se em um tema. Esse tema terá um grande problema. E esse problema terá uma grande causa, que é a tese que tu vai defender. O tema é sobre o que será o texto.
O que precisa ser resolvido é o recorte temático e a ideia defendida, que serão as causas levantadas no teu projeto de texto, é a tese. Show de bola. Assim é o começo de cada coisa. Aqui um exemplo de parágrafo que já foi de Enem, né? Vamos ver aqui. Que já foi não, que é no estilo Enem, né? Que é um parágrafo de Enem. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Olha que interessante. Acertei. É do Enem, sim. Sabe que ano, Rosinha? 2016. Esse tema aí, intolerância religiosa, foi em 2016. Não, professor, 2016 foi racismo. Foram dois. Foi racismo e intolerância religiosa. Professor, e por que foram dois? É porque é o seguinte, houve estados em que a prova foi aplicada e teve estados em que a prova não pôde ser aplicada. Porque as escolas estavam tomadas por protestos. Aí não poderia, né? Ia vazar o tema. Aí, como a prova foi aplicada em dias diferentes, aí teve que no dia diferente, no outro estado, ser outro tema. É por isso que foram dois temas. Mas por que o parágrafo ele é modelo? É um parágrafo legal. Ele tem um repertório sociocultural, que é a frase do Albert Einstein, para dizer da dificuldade que se tem, não é? De se quebrar essa hegemonia intolerante, essa intolerância. No sentido de que ele faz um comparativo. É muito mais fácil desintegrar um átomo. Uma frase absurda do Albert Einstein. Porque a desintegração de um átomo é quase que impossível. Não, professor. As moléculas se desintegram, que já é por isso que a bomba atômica é justamente isso, certo? Mas antes, o átomo o que é? A menor partícula, não é? Da matéria, sendo que é a impossibilidade de se repartir, porque ela já era a mínima parte. Mas aí o absurdo é que é mais fácil partir um átomo do que um preconceito. Filho, cadê o tema? O tema está aqui. Intolerância religiosa. O filho, cadê a tese? Comportamento frequente. A frequência da intolerância. E a erradicação no Brasil, não é? E a presença dele no Brasil. Temos que erradicar, tirar do Brasil. E aqui é a maneira como o cara vai dizendo. Erradicar é o problema, não é? Não dá para erradicar a intolerância religiosa no Brasil. É o problema que ele coloca. E há entraves que envolvem o combate a essa discriminação. A esses entraves, ele vai apontar lá no parágrafo de desenvolvimento. Hoje em dia, como foi em 2016, já se passaram o que aí? 6 anos, né? Hoje em dia, esse parágrafo, não é? Ele não poderia não ter recebido a mesma nota que ele recebeu na época. Porque hoje em dia a gente organiza esse parágrafo de forma mais pontual. A gente pede que o aluno continue fazendo isso, usando um repertório inicial. A gente pede que esse aluno, logo após esse repertório, ele consiga fazer um comentário associado ao tema. Então, o tema vem mais para cá, para o meio do parágrafo. E ele encerra bem aqui, ao invés dele encerrar com o tema, ele encerra com as causas. Que ele já, os entraves que ele falou aqui, ele já deve ter trazido para cá, dizendo que entraves são esse mesmo, para depois ele desenvolver. Então, houve aí uma espécie de mudança, né, na organização do texto. Mas isso foi em 2016, né? Essa exigência não era tão grande assim, essa organização. Mas não deixa de ser um texto, não é? Dissertativo, de jeito nenhum. E o artigo de opinião, professor, também é um texto argumentativo? É um gênero argumentativo, escrito por um articulista e publicado geralmente em jornais e revistas. Qual é a finalidade dele, professor? É apresentar um posicionamento de uma pessoa sobre um assunto socialmente relevante.
Para convencer o leitor de suas ideias, o articulista emprega o quê? Diversas estratégias. Lembra da estratégia da menina do porque sim, né? Tem que ser estrategista. Para convencer o leitor a tomar uma posição com relação ao assunto, você usa um artigo de opinião, mas vai usar o quê? Argumento. É próprio do artigo de opinião ele ser polêmico. Com base em uma tese apresentada no início, o autor defende uma opinião, usa argumentos e leva a gente a refletir. Isso aqui me lembrou também outro tipo de texto, pessoal. Bastante argumentativo. Sabe qual é ele? O editorial. O editorial é também um ótimo texto argumentativo. A diferença é que o editorial ele é um texto muito opinativo sobre um tema polêmico em que essa opinião não é da pessoa que escreve. Essa opinião vai ser do coletivo, do jornal, da revista. Então, nenhum editor-chefe pode fazer um editorial sem o aval do dono da empresa, sem o aval da filosofia da empresa. Ele nunca vai trazer no texto editorial uma opinião contrária aos valores de uma empresa. Jamais. Quem é o editor-chefe hoje do grande jornal nacional? William Bonner. Então, nunca que o William Bonner vai poder falar em nome do Jornal Nacional com alguma ideia contrária ao que os seus diretores impõem, colocam ou pensam. Agora, ele pode escrever um artigo de opinião. Pode. Mas ainda assim, ele ainda vai ser comedido nas ideias. Então, ele sustenta, sim, argumentos de autoridade, claro, todo artigo, como todo texto. Ele usa provas concretas. Ele inicia com uma introdução, um desenvolvimento legal. E aquela imagenzinha ali é legal. Ó. Que bom, não existe mais escravidão. Aí é o seguinte, a opinião dos outros pode ser muito diferente da sua, não é? Porque, ou mesmo a gente pode dizer coisas sem provar da boca para fora. Enquanto alguém diz que não existe mais escravidão, na opinião dos outros, a gente está acorrentado em algum processo escravista, seja de ideia ou seja de emprego. E aqui é o que a gente vê, o layout de um artigo de opinião num jornal. O que não se aprende nos livros? Deve ser massa, de Cláudio Rocha Miranda, esse artigo de opinião aí. As empresas brasileiras entram em nova fase após galgar patamar mais elevado de desenvolvimento, fruto de um longo período de expansão de nossa economia. Foi um período de fortes ajustes seguido de prosperidade que vai desde o plano real. Olha, ele está sendo um apanhado histórico. Calma, gente, eu não vou ler todo, só estou dizendo que o texto vai trazer algo do universo da economia. E ele vai mostrar algumas questões em que a gente não viu nos livros. É mais ou menos isso, o artigo de opinião. Aí, para a gente ter certeza, a gente teria que ler todo o artigo, né? Aí, se você der um zoom em casa, você vai se dar bem na leitura desse texto. E os artigos circulam onde? Aqui, ó, no campo midiático e jornalístico. Por isso está no jornal. O Fina só encontra artigo de opinião em jornal impresso? Não, cara. Em blogs, revistas, jornais televisionados, né? Que são apresentados em sonoras, em rádio. Claro que eu posso encontrar tudo isso aí. Geralmente quem escreve são jornalistas, escritores e especialistas em determinada área. Mas qualquer um de vocês pode escrever um artigo de opinião. Um aluno pode, tu pode, eu posso. E o que é um texto argumentativo? Ora, um texto argumentativo é aquele que tem como principal objetivo convencer um leitor sobre suas ideias. Por isso você deverá utilizar estratégias, né, argumentativas. Coisa que eu acabei de dizer para vocês. Agora vamos ao Enem propriamente dito. Um ponto importante no Enem, em grande parte dos vestibulares e em diversos concursos, o gênero textual cobrado é o dissertativo argumentativo. Isso quer dizer o que é que vai acontecer? Você vai dissertar, ou seja, expor uma opinião, apresentar informação acerca de algo,
Você vai argumentar defendendo um ponto de vista até convencer o leitor. E é fundamental que você saiba abordar esses dois aspectos em sua redação, para ficar dentro das especificidades do gênero exigido e não ser prejudicado em sua pontuação. Qual? Essa de apresentar informações e apontar seu ponto de vista. Quando ele fala em apresentar informações, pessoal, são as estratégias de terceiros. São os argumentos de terceiros que você vai utilizar. Beleza? Sempre em defesa do seu ponto de vista. Por exemplo, se tu abre o parágrafo 2 da tua redação, apontando um dado numérico, depois fazendo uma alusão à colonização, aí depois falando da industrialização, tu não tá fazendo um texto dissertativo. Tu tá fazendo um texto expositivo. Primeiro tu afirma algo, aí é que tu traz o dado numérico. Aí é que tu traz o período colonial, para ilustrar essa tua afirmação ou para fundamentar essa tua afirmação. Entendido? As informações, elas virão em favor de defender uma opinião. Tá aí, ó. Por isso que eu lhe disse no início da aula que eu vou mostrar parágrafos, modelos de redação. Lindo. Um parágrafo modelo dissertativo argumentativo. Digamos que tu está diante do tema: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Meu amigo, se eu estou falando que é para tu escrever sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, subtende-se que em algum momento ou em alguma região do Brasil esse cinema não é tão democrático assim. Há um problema aí. Pois como é que eu começaria essa redação, professor? Utilize um método introdutório para associar com o tema. E o que a gente escolheu foi a banda Titãs, cuja música é Comida, o título dela. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Essa canção do grupo musical Titãs mostra que o cidadão necessita de lazer e arte, assim como precisa de comida. Opa, beleza, show de bola. Todavia, na atualidade, agora vem o problema. Muitos brasileiros não têm acesso à cultura, sobretudo a filmes. Aí eu já começo com a palavra filmes, trazer o tema à tona. Dessa forma, se não tem na atualidade, não tem acesso à cultura nem a filmes, sobretudo, dessa forma, a democratização do acesso ao cinema deve ser encarada como algo urgente. Nesse sentido, dois fatores merecem ser refletidos, que é justamente aquilo que faz eu não ter acesso ao cinema. A falta de acesso à cultura, de uma maneira em geral, e a privação do sujeito ao senso crítico, promovida por muitas obras cinematográficas. Então, a falta de acesso à cultura porque ninguém me oferece. E quando tem, eu sou privado de ir, de ter acesso. Então, essa questão de ninguém me oferecer cultura vai ser discutida no D1. Parágrafo 1. Parágrafo 2. E essa privação ao senso crítico vai ser discutido no parágrafo 3, que é o desenvolvimento 2. Se tu observares, eu legendei o parágrafo, né? Eu colori o parágrafo aí. Temos aqui o que é em azul, que é o repertório sociocultural. Olha aí a palavrinha subindo. Nós temos isso aqui em vermelho, que é os conectivos, Rosinha, que eu precisei usar para que meu parágrafo tenha fôlego, para que meu parágrafo tenha divisões dentro dele e ele não seja um parágrafo metralhadora. Eu fiz pontos seguidos e para eu unir esses períodos após o ponto seguido, eu usei conectivos. Olha aí, depois de arte ali, eu usei essa canção, porque o que eu usei para abrir foi uma canção. Eu vou dizer que o povo precisa de comida, mas precisa de arte e lazer. Aí eu usei um conectivo comparativo, proporcional, quer dizer.
Da mesma forma que eu usei uma contra-argumentação, porque eu vou fazer o recorte do problema. Nós precisamos de comida, beleza. Porém, nós não temos. Nós precisamos de arte, porém nós não temos ali, ó, todavia. Eu dou sequenciamento a essa ideia dessa forma, para poder trazer à tona as palavras-chave do tema. E por último eu encerro o parágrafo, dizendo que nesse sentido todo, eu vou precisar analisar 2 aspectos ligados a esse tema. Então, a conectividade é tudo dentro do parágrafo, porque ele vai manter a progressão coesa e coerente no meu texto. Isso que está em verde são expressões que eu vou usar que vai me reportar o assunto sobre o qual eu estou escrevendo. Estou escrevendo sobre filmes, estou escrevendo sobre cultura, estou escrevendo sobre democratização do acesso ao cinema. Então, tudo isso são palavras-chave do tema. Isso que está em amarelo queimado aí é a tese, opinião, hipótese, causa, é o que eu vou discutir, é o meu projeto de texto. E esse que está em preto é a produtividade que eu dou, ou seja, meu discurso. Essas são as vinculações que eu vou fazendo com as minhas próprias palavras. Deu para entender, galera de casa? E aí, quando você está diante de um tema, segundo o meu amigo Eric Soares, um grande professor de redação aqui do canal também, ele me fez lembrar o seguinte: quando a gente estiver diante de uma frase tema, esse aí, por exemplo, o mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar, se eu não quiser trazer, deixa lá, não vou voltar não. Se eu não quiser trazer a frase tema ipsiliter, Rosinha, dito aí para os não ouvintes, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar sinônimos. Porque os sinônimos vão me garantir que eu não fuja do assunto. Gente, mau comportamento não é a mesma coisa de comportamento inadequado, não. É, professor. Gente, mau comportamento não é a mesma coisa de ações antissociais, não. É, professor. Mau comportamento não é convívio conflituoso. É, professor. E para agressividade, que palavras eu tenho para substituir? Violência, professor. Hostilidade, professor. Brutalidade. E para a expressão ambiente escolar, pessoal, eu vou precisar repetir umas 3 vezes escola ou ambiente escolar na minha redação. Não, professor, eu troco por âmbito educacional. Eu troco por espaço pedagógico, espaço de ensino, instituição. Tudo isso vai se reportar à escola. Então, meu amigo, estampado na tua tela é isso aí grande mesmo. O que faz um texto argumentativo são as estratégias argumentativas. E a primeira delas pode estar na área da ciência e da filosofia. Se eu for escrever sobre um tema desse, eu posso começar com Jean Paul Sartre na minha introdução. O aumento crescente da violência no espaço escolar. Segundo o filósofo francês Jean Paul Sartre, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Opa, que coisa linda! Sob tal óptica, infere-se a importância de se analisar métodos de enfrentamento à crescente agressividade em diferentes espaços sociais, inclusive na escola. Tal fenômeno se dá por conta de 2 fatores: o despreparo emocional dos alunos e a pouca intervenção psicopedagógica dos profissionais. Ah, professor, isso é demais. Querendo culpar aí os profissionais. É tese é tese. Ela é possível de refutação. A tese ela é falível. Mas eu cerro meu parágrafo levantando uma causa para esse aumento crescente. Bora mudar? Bora. Fica tudo igual. Eu posso mudar para outras teses. Eu posso dizer que esse aumento da agressividade nos espaços escolares se dá por conta de 2 fatores. Um deles é o aumento excessivo do uso de jogos agressivos, videogames. A outra causa que eu posso levantar como tese é de que a família não acompanha a evolução interpessoal dos filhos, de relações interpessoais dos filhos.
O pai às vezes não sabe nem a mãe com quem que a criança, o adolescente convive. Quais são os valores? Quer que eu crie outra tese? Crio. A gente pode dizer que esse aumento na agressividade é por conta da relativização dos valores morais. Pronto. A gente pode dizer tanta coisa como tese, mas a gente levanta a tese. Aqui é só para um encarte, para que tu saibas quem foi Jean-Paul Sartre. O cara foi um filósofo, escritor, crítico francês, só para dar maior destaque ao pensador. Tá aí a figura do cara. Emblemática, metida intelectual, usando óculos, que nem a Rosinha, cachimbo, como aquele que é intelectual. Ah, professor, achei muito difícil essa introdução acerca desse tema. Tu quer outra? Eu te dou. Recente essa série, Ctrl Z. Abordando temas atuais como transfobia, bullying virtual e transtornos mentais, a série Ctrl Z denuncia as graves consequências de um ambiente educacional hostil. Lindo, rapaz. Dentro desse conceito de revelação de segredos, a trama segue Sophie, uma adolescente extremamente inteligente e perceptiva que está interessada em descobrir a identidade de um hacker que vem chateando seus colegas. Análogo à ficção, podemos observar que o aumento da agressividade nos espaços escolares se dá por conta de dois fatores. PPP, papapá. Pronto, encerrou o parágrafo. Meu amigo, você pode usar qualquer mecanismo sociocultural de repertório para iniciar teu texto. E ele fica riquíssimo. Tá aí. Essa atriz aqui parece com aquela brasileira, atriz brasileira, se não for ela. Ana Valéria, né? Parece que é ela. Tô confundindo aqui com alguma atriz, mas... Olha, Ctrl-C é uma série bem recente. É uma série mexicana, do Carlos Quitandilla Sacar e Adriana Pelosi e Miguel Garcia. Desenvolvida aí para a Netflix. Estreou em maio, no auge da pandemia, 2020. Tá na primeira temporada aí, eu acredito ainda. E para encerrar, vamos praticar um exercício, os demais ficam para casa. Mostrei para você que os textos da ordem do argumentar não só são redações Enem, não. Uma mão dessa bem aí. Posso falar? Lembrei do meme, Rosinha. Você quer me calar? Uma mão dessa, oriundo do universo urbano, argumenta por si só de que há alguém aí que é segregado, que sofre, que tem seus direitos negados. Eu argumento em cima de tudo isso aí. Só vendo essa imagem. A leitura do texto permite a seguinte interpretação. A mão é um pedido de socorro? Como assim? Não, não é. A mão marca um posicionamento? A pessoa se posicionou. Ela não está mais passiva de sofrer. Ela agora quer se posicionar. A expressão escrita interfere na ordem? Não. É difícil ser ouvido no meio da agitação da cidade? Só se você quiser. É difícil, mas você aí não é a ideia central. A ideia central é de que a mão marca ali um momento em que a pessoa vai sair da passividade e vai começar a interagir com o social. Meus queridos, a noite chega, o dia vem. A nossa aula chegou ao fim. Fiquem agora com as aulas da noite, não é? Inclusive, vou continuar por aqui, que eu vou substituir a minha best amiga e o Dalene Pinheiro, a quem eu quero, nesse final de aula, mandar um caloroso e forte feliz aniversário! Palmas aí, Rosinha, para o Dalene Pinheiro, minha amiga de estrada que está aniversariando hoje. Um beijão a você e eu faço sim, com todo prazer, a sua substituição. Não sei se substituirei a altura, beleza? Pois, tchau, tchau, galera da segunda série. Foi bom estar com vocês e até a próxima quarta-feira.